Olá, este é o Momento Papo de Mãe. Ter um bebê é muito gostoso, só que eles crescem rápido, vão ficando independentes e tem mãe que até sofre com isso. Os primeiros meses são muito intensos. A mamãe normalmente está de licença maternidade e o bebê precisa de muitos cuidados. Daí o tempo passa e num piscar de olhos já é uma criancinha, como a filha da atriz Adriana Alves, a Olivia, que está com 1 ano e 5 meses, é isso? Um ano e meio. Quase 6 meses, isso. Como é que está essa fase para você? Para mim, ela é a minha boneca desde que nasceu, todos os dias. Eu vivo uma surpresa a cada dia, desde que ela nasceu. Tanto que eu não sabia se era menino ou menina, descobri no nascimento. E hoje a gente tem a nossa querida Olivia, que é a boneca e a princesa de todo dia. Que gostoso. Tem que curtir mesmo, porque passa rápido. Também está com a gente a psicóloga e psicanalista Silvia Lobo. Silvia, pode ser difícil para os pais passarem por essas fases de crescimento dos filhos? Eu penso que é bastante difícil. A Adriana vai contar um pouquinho mais, né, Adriana? Mas eles crescem mais rápido do que a gente costuma aprender que eles cresceram. Então, a impressão que eu tenho, e vejo isso muito nas pessoas com quem eu converso, que a gente está sempre atrás do crescimento deles. Eles se desenvolvem mais rápido do que a gente imagina que eles já alcançaram. Mas a gente né? precisa deixá-los crescerem, né, Adriana? Por mais que seja difícil, não é mais um bebezinho de colo que depende tanto da gente, mas eles têm que se desenvolver, né? Sim, se desenvolve muito rápido, é de uma energia incrível, a ponto de... Eu fico com a Olivia, cuido da Olivia em tempo integral, 24 horas, é o trabalho da mãe, né? Desde que ela nasceu, mas eu entendi, nós entendemos que há mais ou menos um mês atrás a gente chegou a essa conclusão. É melhor que ela vá para uma escolinha e possa interagir e ter essa troca com outros amiguinhos e trazer mais novidades para casa. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz. É bem pequenininha, mas acho que foi uma decisão sábia e ela está aí trazendo mais novidades ainda para casa. Chega com mais energia. Será que ela é bem pequenininha? Porque ela já tem 1 ano e 5 meses, né? A mãe fala que é bem pequenininha, né? Mas e até essa decisão de ir para a escolinha, como é que foi para tomar essa decisão? O pai da Olivia, o Olivier Anquier, né? Seu marido, foi uma decisão em conjunto ou para você foi mais difícil do que para ele? Para mim foi um pouco mais difícil, porque quando você é mãe, sempre imagina que o bebê é um bebezinho pequenininho. Mas não, ela já anda, ela já corre, ela já chama mamãe e papai. Eu falei, ok, acho que já está na hora de deixar ela desfrutar um pouco mais dessa fase da vidinha dela. E está sendo muito gostoso. O mais difícil, assim, para ela e para mim, é desgrudar de algo que faz parte da nossa vida desde que ela nasceu, que é o mamar, né? A Olivia mama até hoje. Então eu vejo que é um pouquinho sofrido. É bom, mas sofre um pouquinho quando fica um pouquinho longe da mãe. Mas eu acho que é algo saudável, que ela está aproveitando, e é uma fase tão curta da vida, eu acho que eu posso deixar ela continuar e deixar aos poucos no limite dela também. E aí, quando ela volta da escola, ela mama? Mama. É um chororô, porque ela quer mamar exatamente quando ela deixa os braços da professora, ela vem para os meus braços, ela já quer mamar. Mas daqui a pouco a gente também passa essa fase. Que bom que ainda dá para conciliar, então, com a amamentação, né, Adriana? Sim. E, Silvia, quando a criança vai para a escola, muitas vezes é mais difícil até para os pais dessa fase de adaptação, mas é importante, a criança tem que conviver aí com o mundo, não só com os pais, né? Sim, e da forma como a Adriana está contando, ela já ficou um tempo suficiente com a mãe, mamou o suficiente. 1 ano é um bom tempo, 1 ano e meio ela está no lucro, essa nenê, está regalada, assim, de prazer. E é importante realmente que ela possa ir devagarinho, se desprendendo da mãe. Nunca uma criança se desprende totalmente da mãe. Esse é o trunfo que a gente guarda a vida inteira, né? É o território das mulheres, ainda, a relação com os filhos, né? Mas eu penso que ela pode ir, e a grande experiência da nenezinha, da Olivia, é que ela volta e encontra a mãe. Quer dizer, esse movimento dela perder a mãe e reencontrar a mãe é um fortalecimento da segurança que ela pode ir para o mundo sem perder aquilo que lhe dá amparo e que lhe dá proteção. Porque se não houver isso, corre o perigo da mulher ficar cativa, aquele que cuida, ficar cativo ao bebê por muitos anos, não só pelo período da amamentação.
E acaba esquecendo, às vezes, da própria da vida, própria pessoa. Ô, Silvia, as mães, né, nesse momento de se desprender dos seus filhos, se é muito difícil, elas podem se tornar super protetoras e isso até não ser bom para a criança? Elas, às vezes, podem, não é incomum, elas podem ter muita dificuldade de abrir mão do peito e da relação, que o peito possibilita de proximidade, de calor, de amorosidade. Então, as mães podem, muitas vezes, dificultar a entrada da criança numa alimentação onde exige a mastigação, os paladares, como você descreve. Mas é interessante porque, ao mesmo tempo que tem a dor da separação, passa a ter também o prazer da criança poder estar vendo a criança crescer, se interessar pela comida, fazer as suas preferências de paladar. Então, é um momento muito importante. Eu acho que a Adriana falou uma coisa que merece destaque, que a criança tem o jeito dela de comer. E esse momento da passagem do peito para o alimento concreto, para a mastigação, às vezes até para algum instrumento que ela se utiliza para comer, é um momento de entrada no mundo de uma importância que muitas vezes a gente não avalia. E é uma satisfação muito grande para os pais, né? Quando a gente vê que nossos filhos estão aprendendo, que eles estão crescendo, né? Que eles estão superando os desafios, né, da vida. A sua filha, por exemplo, na hora de se trocar, ela já gosta de escolher, ela já tem um estilo, assim? Gosta. Se deixar, ela escolhe a roupa da mãe, sapato da mãe. Não só as roupas dela, então. Não só as dela, assim, é uma farra. Ela, se tiver acesso, ela coloca o guarda-roupa abaixo e depois a gente tem que colocar tudo em ordem e ela escolhe algumas peças que ela prefere. É verdade. Como é que é a personalidade dela? É forte. Ela sabe o que ela quer, ela sabe quando ela quer a mãe, sabe quando ela quer o pai, quando quer a irmã, né? A Júlia, primeira filha da Olivia, está morando com a gente em São Paulo. Então, ela sabe exatamente discutir com a irmã aquilo que é da irmã, aquilo que é dela. E a irmã tem quantos anos? A irmã tem 23. Nossa, podia ser mãe dela também, É verdade. olha que legal. Mas Poderia. é uma relação de irmãs. Não, é muito engraçado. Ela fala, Olivia, não pode. Ela olha para ela e faz, hahaha, e dá risada. Com o pai, não. E com a mãe, ela já pensa 2 vezes. Então, ela sabe quem que é quem. E você acha que tem que tomar esse cuidado de ter esse equilíbrio, de não se tornar uma mãe muito super protetora? Claro, ela é pequena, precisa de supervisão, mas também de deixar levar os seus tominhos. Eu acredito nisso. É minha primeira filha, mas eu tenho convívio com crianças há muito tempo, tenho irmãos pequenos, sobrinhos, enfim. E eu entendi que se você protege muito a criança, ela vai se tornar, não que seja ruim se tornar uma criança frágil, mas ela vai se tornar muito dependente. Quando ao invés de cair, né, já nessa fase, caiu e começa a chorar, você fala, levanta, filha, força. Ela levanta. Se faz uma manha, faz uma birra, deixa um pouquinho só sozinho. Tipo assim, vai no cômodo ao lado, de repente aquela birra some. Porque ela começa a chorar, ela olha para um lado, olha para o outro, ninguém tá vendo, não acabou teve plateia, a birra. né? Exatamente. Você sabe, Adriana, que outro dia uma mãe nos escreveu pelas redes sociais do Momento Papo de Mãe, falando assim, eu tenho muitos ciúmes da minha filha. Eu não deixo a minha filha ficar com ninguém, eu estou sofrendo com isso porque eu tenho muitos ciúmes. Você chegou a passar por isso ou se passou, você viu que isso não era saudável? Não, certamente o ciúme não é saudável em qualquer situação, seja ciúme pelo um amigo, uma amiga, Verdade. Filho, companheiro, nunca é saudável, certamente porque causa um sofrimento muito grande. Às vezes sim, mas é um ciúme tão normal, assim, tipo, às vezes a criança está chorando no seu colo, você dá para uma outra pessoa e você percebe que a criança para de chorar, você fica com um pouquinho de ciúme, você fala, putz, por que ela não parou de chorar comigo? Por que foi com uma outra pessoa? Mas é uma bobagem, é realmente um sentimento que passa se você entende que a criança não é dependente daquilo. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Você vai ver mais pra frente que depois os filhos vão preferir os amigos do que a mãe, o pai. É um sofrimento que a gente tem que conviver. Sim, não tem jeito. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Pois é, que Adriana, pena. muito obrigada pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. Foi um prazer vir até aqui, muito obrigada. Você está nas redes sociais? Sim, eu estou... Adriana Alves Zanquier, e vocês podem me encontrar no Instagram, no Facebook. Lá tem um pouquinho da minha história, algumas coisas que a gente está fazendo em paralelo. Tá bom, muito obrigada. Obrigada a vocês. Silvia, muito obrigada pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Sim. A Silvia que está escrevendo um livro e o tema trata da maternidade, né, Silvia? Talvez a gente possa vir a contar aqui no programa sobre esse livro,
que eu acho que é um livro que, independente de ter sido escrito por mim, se chama Mães que Fazem Mal. Mas não são as mães malvadas que maltratam as crianças, são as mães que somos e que, sem querer, distraidamente, causamos algum tipo de desconforto, alguns mais marcantes, outros menos, mas que seria interessante nós... É um livro que ilustra com muitos depoimentos de meninas, de mulheres, de filhos, e talvez a gente possa olhar esses depoimentos, possa perceber algumas coisas que anda fazendo distraidamente e que talvez possa ser um pouco mais cautelosa e para poupar um pouco a sensibilidade dos filhos. Então tá ótimo, já daria aí um outro programa e a gente volta a falar sobre isso. Ótimo. E obrigada também a você que nos assiste.